Neste vídeo, vamos aprender a como fazer a manipulação dos elementos na tela. Para isso, precisamos aprender a como ligar os controles que estão no nosso arquivo de layout, nosso arquivo XML, aos nossos objetos que estão no código Java, de tal forma que, ao manipularmos uma propriedade do objeto, esta alteração seja refletida na tela. Também vamos aprender a definir listeners para respostas a eventos. Em nosso layout, definimos alguns controles do tipo Text View, Radio Buttons e Buttons. Vamos fazer a ligação destes controles com os nossos objetos em Java. Então vamos até a pasta Source, Main, Java, tem o nome do nosso pacote e dentro do nosso pacote há a nossa Activity, aqui chamada de MyActivity. Vamos declarar um objeto como uma variável de instância da classe MyActivity, por exemplo, private TextView TV questão. Vamos dar um Alt Enter para ele fazer o import da classe. Agora vamos retornar até o nosso arquivo de layout. Vou selecionar o TextView e vou até a sua propriedade ID, TV questão. Esta propriedade é importante porque é através dela que nós faremos a ligação. Notem que tanto o nosso objeto quanto o nosso controle têm o mesmo nome, TV questão, mas não é através do nome que essa ligação é feita. É através de um método chamado findViewById. Quando a Activity for executada, seguindo seu ciclo de vida, o método onCreate será chamado. Já vimos que o método setContentView será responsável por jogar um layout para a tela, no nosso caso o layout ActivityMaya, que é este. Logo após ele jogar esse layout para a tela, nós podemos fazer a vinculação. O meu objeto TV questão, ele vai receber o resultado de findViewById passando como parâmetro um ID. Qual é o ID do controle? O ID do controle a gente recupera através da classe R. Então, r.id. Ele vai recuperar todos os controles que nós temos nas nossas interfaces. Então, TV questão. Acontece que o método findViewById pode retornar qualquer controle. Pode ser uma barra de progresso, pode ser uma imagem, de tal forma que não há garantia que o tipo retornado seja compatível com o objeto que está recebendo a atribuição. Então nós devemos fazer um cast ou uma conversão explícita. Eu vou converter essa visão que está sendo retornada para a classe TextView. A partir desse momento, nós já podemos fazer a manipulação do controle. Por exemplo, eu vou mudar o texto que está aqui. Então, onde está questão, eu vou colocar TV questão.setText, passando como parâmetro o texto. Por exemplo, MobGeek. Vamos executar. E o texto do controle foi alterado. Agora, da mesma forma, vamos fazer a vinculação com um botão. Private button, eu vou chamar de btn avançar. Novamente, vamos até o nosso layout, vamos ver a propriedade ID, btn avançar, vamos fazer a vinculação através do método findViewById. Então, btn avançar é igual findViewById de quem? Classe R para recuperar os IDs, r.id.btn avançar. Vou converter esse controle que está sendo retornado para a classe button. Vamos dar um Alt Enter para ele fazer o import da classe. Agora, nós podemos, de forma similar, alterar o texto, mas também podemos definir um listener, ou um evento que será executado quando o botão for clicado. Vamos ver quais os eventos que um botão possui. Os eventos disponíveis para um controle são manipulados através de listeners, de tal forma que é padronizado que os métodos para setar estes listeners começam sempre com setOn. Então vamos ver quais eventos nós possuímos para um botão. btn avançar.setOn. Click, create para quando eu arrastar, para quando mudar o foco, para quando uma tecla for pressionada e assim por diante. O que interessa para a gente aqui é o clique. Então eu vou dar um Enter e ele vai pedir para definirmos este listener. Nós não temos um listener, onClickListener. Nós podemos criá-lo aqui através de um conceito chamado de classes anônimas. Então, new onClickListener. E eu já vou dar um Enter e ele vai completar o código.
Então, aqui está o método que será executado, onClick, quando o botão for clicado. Agora vamos alterar o texto do botão quando ele for clicado. Então, dentro do método onClick, btn avançar.setText, o botão foi clicado. Vamos executar. E o evento funcionou perfeitamente. Neste vídeo, aprendemos a como manipular elementos da tela. Fizemos a vinculação entre um objeto Java e um controle que está no nosso arquivo de layout, alteramos sua propriedade e também setamos um evento para um controle, no caso, o clique de um botão.